Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro aqui que eu recebi, fiquei super feliz, né, gente? Do Jacques Fuchs, né, que ele solicitou que a editora entregasse. Inclusive, o livro é lindo, é da editora Relicário, é bonito mesmo, assim, eu adorei. O nome do livro é A Psicanálise nos Jogos e Traumas de uma Criança de Guerra, e ele, na verdade, vai fazer aqui um estudo ah, do autor que se chama Georges Perec. Gente, eu não sei falar francês, então eu fui no Google Tradutor e fiquei escutando. Então é Georges Perec. Se eu estiver errada, ok, aí me perdoem, realmente não sei. Eu nunca tinha ouvido falar, tá? Nesse autor, inclusive achei umas fotos bem legais no Instagram dele segurando um gatinho preto, enfim, eu gosto de gato. Mas enfim, eu gosto muito do Jacques Fuchs, tá? Eu vi falando aqui nisso, né? Mas eu acho importante repetir. Eu fiz um curso sobre Borges e Don Quixote, uma relação ali entre eles. E eu já gostava, assim, de dois outros livros que eu tinha lido dele, mais diferente dos outros livros que eu li, que foi o Brochadas e o Nobel. Eu adoro o Nobel. Esse aqui, ele já vai fazer uma análise mesmo, como o título diz, a psicanálise nos jogos e traumas de uma criança de guerra. Por que isso? Porque o Perrec, ele perdeu a mãe e o pai quando tinha assim, entre 5 e 6 anos, eu não sei qual que foi primeiro, tá? A mãe em Auschwitz e o pai no front, lutando na guerra ali, na Segunda Guerra. E aí ele vai fazer, diante disso, dessa orfandade assim do Perrec, o Jacques Fuchs, com os autores, inclusive, vai fazer uma análise de como isso aparece na obra dele, assim, o que aconteceu na formação dele ali, claro, utilizando Freud e tal, Walter Benjamin e tal. É bem teórico, sabe? É um livro bem teórico, mas assim, não é difícil, eu não achei difícil de maneira alguma. Então é isso, essa é a proposta do livro, tá? Na verdade, eu vou falar de dois livros aqui, dele e desse outro mais pro final, porque o que acontece? Como eu fiquei curiosa, eu nunca tinha ouvido falar no Perrec, eu fui ao Sebo e aí lá eu encontrei esse livro aqui, aí eu vou comentar depois no finalzinho do vídeo sobre ele, tá? Mas na verdade, vou ser sobre esses dois livros aqui. Então, eu achei bem curioso assim a obra do Perrec, porque, claro que só depois lendo aqui, né, mas pela apresentação que o Fux vai fazer, o que que acontece? O Perrec, ele é depois que eu fui entender que ele é engraçado, né? Que ele usa esses jogos e tal, matemática. Mas, por exemplo, ele tem um livro. Em português tem outro nome, tá? Mas eu esqueci o nome. Mas eu não sei se é por conta da tradução, porque imagina, o livro se chama La Disparition. Acho que estou falando correto. É o desaparecimento, enfim. Que são livros. É um livro de 300 e poucas páginas que ele não usa a palavra, a vogal, a letra E ou E, não sei. É uma técnica, eu não sabia, se chama lipograma, né? Não sabia, assim, desse nome específico, lipograma e tal. E eu achei bem curioso, né? E aí a gente vai entender por quê. Porque tanto pai quanto mãe em francês, eu não sei falar, tá bom? Perré, mas não sei falar. São, tem duas letras vogais es ali, e ele pensou assim, o Perrec, se eu conseguir conseguir viver sem pai nem mãe, eu vou poder escrever um livro inteiro sem a letra E. Gente, eu fiquei totalmente chocada com isso aí. Eu fiquei até com medo, assim, de ler o Perrec, porque eu fiquei pensando que seria uma coisa muito deprê e tal. Mas a arte e a maneira de abordar o seu chefe para pedir um aumento, eu não achei um livro deprê, não. Muito pelo contrário, eu morri de rir. Talvez não, né? Mais ou menos aqui pela teoria do Jacques Foucault, seria até uma maneira de que o Perrec utiliza para organizar a vida dele, assim, né? Dessa coisa de não ter tido pai e por conta e ele perdeu, na verdade, nesse contexto do nazismo, né, da Segunda Guerra, sendo judeu. Então é uma situação assim bem complicada. Uma outra técnica também que ele usou é do palíndrome, que foi um livro de 5.000 palavras, entrou até no Guinness Book,
Guinness Book, gente, tô doida. Porque esse livro ele pode ser lido inteiro, tanto de frente para trás como de trás para frente. Também fiquei chocada, tá? Aí tem, assim, informações da biografia dele. Ele morreu, eu acho, muito cedo, né? 46 anos de câncer pulmonar. Pela teoria que nos é apresentada, como se fosse, se fosse sufocado mesmo pela vida, por esses acontecimentos, né? Da própria vida do Perrec. E do que ele vai falar? Assim, não dá para destrinchar tudo aqui, mas, por exemplo, tem uma teoria do Freud, né, da psicanálise mesmo, que é de jogos de criança de esconde-esconde, que criança tem isso, muito de brincar de esconde, aparece e tal. E na obra dele tem isso. Então é como se tivesse um enigma ali, aí você tem que ler para descobrir qual que é esse enigma. Então ele brinca com o leitor. Obviamente a leitura ela é sempre aberta e tal, né? Mas é uma brincadeira que ele usa na hora de escrever. Achei bem legal. Tem um livro que até o próprio Fux falou que é legal de ler, só que eu fui olhar na Amazon, tá? Eu acho que é esgotado, tá tipo R$ 200, que já é uma autobiografia ficcional do próprio Perrec, que se chama W ou A Memória da Infância. Então, futuramente, talvez eu compre, mas quando eu tiver dinheiro, tomara que relancem, porque tá bem caro. Pelo menos mas eu só procurei na Amazon também, né? Então, eu não saberia dizer, assim, mas às vezes encontra mais barato, não sei. E ele tem essa coisa também de ficar repetindo as coisas, que é algo que tem aqui nesse outro livro que eu vou falar mais no final do vídeo, tá? Então também vou falar muito sobre o trauma, que foi isso que ele viveu, mas ele viveu um trauma, mas não foi da guerra diretamente. Foi indiretamente, mas é diretamente também. Mas, por exemplo, eu até separei 2 livros aqui, porque ele vai fazer uma divisão dos testemunhos de guerra ali de Auschwitz e tal, né? O primeiro tipo de testemunho seria esse que eu não li ainda, tá, gente? Eu separei porque tenho para ler, mas porque eu tenho. Eu fico muito sensibilizada com as leituras, eu não sei vocês, assim. Mas então eu tenho medo de ser um livro muito pesado, esse daqui, que é do Levi, Isto é um Homem. Esse daqui seria o testemunho primário dessa situação, né? Já esse outro aqui, o Maus, esse eu li, tá? Que eu adoro, do Spielman, já é uma situação diferente, que seria um testemunho de segunda ordem, porque a história, na verdade, aconteceu com o pai do Art Spielman. Então ele vai fazer o relato, mas não foi com ele, foi com o pai dele, né? O pai dele que foi pro campo lá. E aí, por via o pai dele, ele conta a história, né? E só que o Perrec já é uma situação diferente, porque ele não foi, mas ele sofreu ali indiretamente. Então, eu achei até interessante que seria como o Levi, ou Levi, não sei, é o testemunho primário, Spielman seria o secundário, ele seria 1,5, né? Porque ele já seria o filho. Então ele já vai contar de uma. Só que ele não esteve em Auschwitz, mas teve traumas também do mesmo jeito. E essa questão desses testemunhos de judeus mesmo, assim, que viveram isso, de alguma forma ou de outra viveram isso. Não tem como, né? Que seria uma literatura do trauma, né? Então, assim, esse livro, tá? Em resumo, ele vai fazer toda essa análise aí da vida e como isso influenciou a própria obra do Perrec. E aí eu fiquei super feliz, super feliz assim, né? Porque eu não conhecia o autor de maneira. E eu achei legal ser apresentado. Apesar de ser uma coisa curiosa, que normalmente eu não gosto de ler coisas teóricas antes de ler o próprio livro. Mas nesse caso aqui eu acho que foi importante. Por quê, né? Porque eu acho que eu não iria entender a proposta aqui do Perrec, né? Eu ficaria meio perdida. O que acontece? Eu sempre vou ao sebo e faço uma lista ali de alguns autores, então o que tiver lá, não sei, dependendo do preço e tal. E aí eu tinha colocado na minha lista, inclusive, um outro livro, que é mas esse eu vou comprar depois, que é A Vida, Modo de Usar, que acho que foi, inclusive, acho não, foi o livro que o Jacques Fuchs conheceu o Perrec. Então, na verdade,
ele usa meio que umas questões matemáticas, assim, gente, eu não vou entender nada disso, não, realmente, eu até li a primeira parte do livro aqui, que vai falar um pouco, é como se fizesse um esquema matemático do próprio livro, entende? Mas eu realmente não vou entender. Enfim, aí eu comprei esse daqui, e fui ler, porque ele é pequenininho, inclusive ele tem 60, ele tem, quantas páginas aqui? 83 páginas, mas na verdade a história mesmo só são 69 páginas. Porque eu iria comprar de qualquer jeito, mas eu gostei muito da capa, né? Gostei do título, a arte é a maneira de abordar seu chefe para pedir um aumento, é um livrinho aqui da Companhia das Letras. Mais atrás que eu me acabei de rir, porque é uma tradução do Bernardo Carvalho, para quem não conhece, foi o que escreveu esse aqui, o Nove Noites brasileiro. Adoro esse livro aqui. Já fiz vídeo, inclusive. Mas eu achei curioso porque ele vai falar assim, ó, que esse universo da obra do Perrec, né, vai lembrar a... Eu vou ler como está escrito aqui, tá? E é bem possível que os espectadores de televisão, esse ícone da sociedade de consumo que constitui o universo da obra de Perrec, outra coisa que eu não sabia, reconheçam uma semelhança inusitada entre a sina do desastre que exala este pequeno compêndio de anti-ajuda, o que já é sensacional, e o humor de séries televisivas como Seinfeld e Segura a Onda, o Curb Your Enthusiasm. Então, assim, eu amo Seinfeld, né? Eu adoro aquele humor ali. E também, gente, o Segura a Onda, que é o Curb Your Enthusiasm, inclusive o principal, que eu não vou lembrar o nome, ele trabalhava lá também no Seinfeld, mas na produção, enfim. Não sei se estou falando alguma coisa da HBO. Eu amo. Não tem como uma pessoa ficar mal assistindo. Eu acho ainda o Curb Your Enthusiasm bem mais engraçado do que Seinfeld. Seinfeld é sensacional. Tem uma série que, tipo, se você for do contra... Uma série não, tem um episódio com o vizinho dele, o vizinho não, amigo dele, que é careca e tal, que ele chega à conclusão que você tem que pensar as coisas ao contrário para as coisas acontecerem. Então vamos supor, você não quer namorar. Eu esqueci o nome da teoria, tipo uma teoria que ele desenvolve, né? Eu esqueci o nome desse personagem, vou ver na hora da edição aqui que eu coloco. Ele é o carequinho, gordinho lá. Ele pega e fala assim, ó, se você tem que... Vamos supor que você queira um emprego. Aí você tem que desejar o contrário disso. Você tem que não desejar um emprego, porque aí o emprego vai aparecer, ou então num relacionamento. Então é tipo como se fosse um jogo do contra que você faz para conseguir as coisas. Mas no fim vira uma confusão danada, porque você perde o controle. É muito bizarro. Eu adoro, enfim. Na verdade, isso aqui me conquistou, tá? Isso aqui é sacanagem. E são judeus também, né? Tá, não sei se estou falando besteira. Mas então, o que acontece com esse livro? Ele tem uma coisa curiosa, ele não tem vírgulas, tá, gente? As 69 páginas é um parágrafo inteiro, não tem pontuação, não tem vírgula, não tem nada. É pá. E é meio que direcionado pra gente, é meio que é alguém falando pra gente, tipo, você vai fazer tal coisa. Só que aí ele vai explorando tantas possibilidades que, na verdade, tal coisa é abordar o chefe mesmo pra fazer aumento, pra pedir esse aumento. E aí, pra vocês verem que curiosidade, tem um organograma, que eu adoro organogramas, olha só, tem esse organograma. E são essas possibilidades que tem aqui no livro, entende? Então são muitas possibilidades que aí eu relembrando, né, o livro do Fuchs aqui, ele trabalha com essa situação de esgotar todas as possibilidades, entende? Então é isso que acontece. Então, tipo, você vai na sala do chefe, ele não está, sim ou não, você faz tal coisa, se ele tiver, mas e a secretária, que é a senhora Y, né? O diretor é o senhor X. E aí ele vai falar pra você ir tal dia, mas aí ele pode comer uma coisa estragada, e se ele comer essa coisa estragada, então é melhor não ir nesse dia. Gente, você pira o cabeção, coisa bem neurótica. Quem gosta de ficar imaginando desgraça, não tô falando que eu vou imaginar desgraça, mas sabe quando você pensa, vai acontecer tal coisa, tipo... Ah, eu tenho muito isso. Eu saí, eu olhei se o gás está, se eu deixei o fogão ligado. Será que eu deixei? E não sei o que. Você já pensa nisso, você já ficou doido.
Só que eu fui sublinhando algumas coisas aqui que era a que me chamou a atenção. Eu só li o pós-fácil realmente depois, tá? Porque eu não queria assim ser influenciada e tal. E foi muito curioso que o que eu destaquei aqui no livro foram coisas que a própria pessoa que escreveu o pós-fácil destacou também, que são como ele vai, como o narrador aqui que está conversando com a gente vai, não é é o narrador, como ele denomina essa empresa que você supostamente trabalha, né? Então, olha só, é que nós vamos comprar o outro, é que nós vamos comprar o outro, a expansão trabalhar para produzir, produzir para consumir, vice-versa, etc. E você pensou mutatis mutantes. Gente, não é tipo, você é um respiro esse livro aqui. Ai, gente, cadê a parte? Ai, é mais fácil eu ir pro final. Mas é assim, ó. O, é como se fossem sinônimos, tá, da empresa que você trabalha. Então tem que o emprego que eu usa, que eu explora, que eu remunera, que o emprega, digamos, antes que o explora. Olha só, que ele paga para dar um giro pelas diversas seções cujo conjunto constitui a totalidade ou a parte de uma das maiores empresas de um dos setores mais essenciais da nossa nacional indústria, onde por um salário miserável você desperdiça os melhores anos da sua vida. Então, eu destaquei muito essas frases assim, de como ele vai descrever o local que você trabalha. O você, o eu. Ele é você, enfim. O você, é você, eu aponto pra mim, né? É o eu. E eu ri bastante, então assim, é uma pessoa, uma pessoa, é como se fosse alguém eu fiquei, foi assim que eu vivi o livro, tá? Alguém falando na minha cabeça, uma voz na minha cabeça, dando mostrando as situações de como você fazer para pedir o aumento. Mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma crítica tanto à sociedade de consumo quanto essa questão do trabalho, né? Do capitalismo. Só que é muito divertido. Enfim, tá. Eu gostei bastante dos dois livros. Quem gosta de conhecer autores novos. Ah, eu esqueci de uma outra coisa, de falar uma outra coisa. Tem um livro aqui do Ricardo Lises, eu tinha que falar do Ricardo Lises, né? Que se chama O Livro dos Mandarins. Eu achei muito curioso porque tem algo em comum com esses dois livros aqui. Ele já é um livro bem diferente, eu não fiz resenha, eu deveria fazer, porque é meio como se fosse uma história do Brasil recontada de uma outra. Nem é isso, mas enfim. Mas tem essa questão da repetição, da frase repetição, 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 e não só a repetição escrita do mesmo jeito, mas como a repetição do nome escrito de outra forma do personagem que é o principal desse livro, né? Então eu achei bem parecido. E essa questão de esgotar as possibilidades. Eu percebi isso nesse livro aqui do Ricardo Lises. Enfim, é um livro de ficção, tá? Então é isso, resumindo aqui, falando sobre esses dois, adorei, tá? E recomendo a leitura dos dois para quem tanto para entender um pouco como seria essa coisa de testemunho do caso que é dos traumas da guerra realmente, né? E também o livro dele. E depois eu pretendo ler outros livros do Perrec. Falei certinho. É isso, tá, gente? Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.